Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Quaresma. Hoje, quinta-feira, dia 12 de março de 2026, terceira semana da Quaresma, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículos 23 a 28. Assim fala o Senhor: Dei essas ordens ao povo, dizendo: Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção, ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até os dias de hoje. A todos enviei os meus servos, os profetas, e enviei-os a cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão. E se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. Sua fé morreu, sua arrancada de sua boca, palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 94, versículos de 1 a 2, versículos de 6 a 7, versículos de 8 a 9. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Vinde, exaltemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que vos salva. Ao seu encontro caminharemos com louvores e com cantos de alegria celebramo-nos. Oxalá ouvis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra e ajoelhamo-nos antes a Deus nos criou, porque Ele é o nosso Deus, o nosso pastor, e nós somos o seu povo, o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora os vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Aclamação ao Evangelho. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Voltei ao Senhor, o vosso Deus. Ele é bem, compassivo e clemente. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus lhe disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver ao seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu
que eu expulso demônios? Se por meio de Belzebus que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem amado guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura no qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletindo a palavra do Senhor que acabamos de escutar. Na leitura tirada do profeta Jeremias, o profeta nos fala: assim fala o Senhor. Dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. E segui adiante por todos os caminhos que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente, desde os dias em que seus pais saíram do Egito até os dias de hoje. A todos enviei os meus servos, os profetas, e o enviei-os a cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falarem todas essas coisas, e eles não te escutarão, se os chamares e não daram resposta, dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: vinde e exaltemos de alegria no Senhor. Aclamemo-nos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria os celebramos. Vinde, adoremos e prosterno-nos por terra. Ajoelhemos ante ó Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, o nosso pastor, e nós somos o seu povo, o seu rebanho, as ovelhas que conduz com suas mãos. No Evangelho narrado segundo São Mateus, naquele tempo Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mundo começou a falar. As multidões ficaram admiradas pelo milagre de Jesus, mas alguns disseram contra Jesus: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que Jesus expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis por Belzebu que eu expulso os demônios. Se por meio de Belzebus que eu expulso demônios, os vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, os seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura, na qual ele confiava, e reparte o que roubou.
Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Que possamos sempre estar ao lado do Senhor, para sempre possamos ouvir a sua voz e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina hoje e sempre. Amém.